Olá, meu amigo, minha amiga. Com toda certeza você deseja ter uma vida de qualidade, uma vida feliz, abençoada em todo sentido, em todos os aspectos. E eu tenho a certeza que o que Deus tem preparado para você é para abençoar você realmente em tudo, na família, no casamento, na vida financeira, na saúde, em tudo que você precisa. Por quê? Ele deseja suprir todas as suas necessidades. E aí eu pergunto para você, quem você tem dado ouvidos? A qual voz que você realmente tem escutado? Tem escutado a voz de Deus? Ou tem escutado outras vozes? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Existem vários tipos de vozes. Por isso que tem pessoas que têm ouvido muitas coisas, ouvido palavras negativas, palavras de desânimo, palavras que têm deixado ela para baixo, desanimada, triste. Muitas das vezes a pessoa tem acompanhado as notícias seculares e ela tem se preocupado demais. E as coisas nem aconteceram e também nem irão acontecer, mas tem palavras que são faladas para ela que tem deixado ela preocupada. Uma coisa é certa, quando nós passamos a ouvir a palavra de Deus, darmos ouvido justamente ao ensinamento que nos faz com que a fé seja ativada, porque a fé, como está escrito, ela vem através do quê? Do ouvir. De ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando a pessoa realmente ela começa a ter esse objetivo, esse propósito, fixando somente num objetivo que é a palavra dentro dela, ela se torna uma pessoa muito abençoada. Quero falar para você que no decorrer desse vídeo estaremos também fazendo a oração em seu favor, orando para que Deus venha lhe dar entendimento, mente esclarecida e olhos iluminados, porque uma vez que a pessoa tem os olhos iluminados, ela não fica mais nas trevas. Como a palavra de Deus fala que nós estamos aonde? No mundo tenebroso. A nossa luta, ela é uma luta não física, não contra o sangue, a carne, contra as pessoas, mas é uma luta que nós temos que vencer. Passamos a vencer realmente quando estamos assim, ó, de mãos dadas com Deus. O que acontece? O Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, diz assim no capítulo 13, sobre a parábola do semeador. Você vê que quem fala, quem prega, vamos dizer desta maneira, está semeando, está lançando a semente, plantando. E quem ouve está fazendo o quê? Está colhendo, está também preparando o terreno, porque a palavra de Deus diz assim, ó, no capítulo 13 de Mateus, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram com ele. Olha só, Jesus saiu da onde? Da casa onde ele estava e foi até a beira do mar. Ele não foi para o templo, ele não foi para a sinagoga, ele não foi para um espaço físico, quatro paredes, como muitos têm aprendido que Deus está ali naquele lugar. Não, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Tanto é que Jesus, ele pregava para as pessoas a céu aberto, no campo, né? Quando ele estava também lá no Monte das Bem-aventuranças, na beira do mar. Por que ele fazia isso? Porque as multidões iam para ele, não iam seguir dogmas, ensinamentos, porque, como eu falei para você, existe muito tipo de voz neste mundo. E o que acontece? Jesus começou a falar da parábola do semeador e diz assim no versículo 3: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu
em boa terra, e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por um. E olha o que ele diz mais: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas espera aí, as pessoas não têm ouvido, mas tem pessoas que escutam apenas. Das muitas vezes a pessoa só escuta porque entra de um lado e sai do outro. Não se firma dentro dela. E uma vez que a pessoa que passa a ouvir verdadeiramente e ela começa a colocar em prática, ela começa a viver realmente aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela aprendeu também, o que acontece dentro da palavra de Deus, ela vai ter resultados. Porque das muitas vezes a terra pode ser até boa, o solo pode ser até fértil, mas se a semente for ruim, a colheita vai ser uma colheita péssima. E outra coisa, para que eu venha colher, eu tenho que plantar. Nós temos que agir, nós temos que tomar atitude, temos que crer realmente que Deus já manifestou o poder dele na nossa vida, sim, mas nós temos que ter essa convicção de que, como está escrito, que a fé, ela vem dessa forma, através de ouvirmos a palavra e colocarmos em prática. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, fé é crer realmente na manifestação do poder de Deus, na palavra de Deus. Você vê, ó, aí os discípulos perguntaram por que ele estava falando para aquelas pessoas através da parábola. E ali então ele ensinou e dizendo, ele diz assim, ó, a todos os que ouvem a palavra, capítulo 13, no versículo 19, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha só o que acontece. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, aquela pessoa que não está firme, não está alicerçada na rocha, aquela pessoa que, quando vem o maligno, que não está se tratando de um ser, de uma força, né, de um poder paralelo. Aqui está se referindo justamente quando ela ouve outros ensinamentos, que a pessoa não pode comer ovo, né? Não pode beber isso, não pode tomar aquilo outro, não pode praticar esporte, não pode ir no cinema. Quando começam a vir doutrinas, ou seja, quando vêm palavras que colocam ela de uma forma que ela se desanima por completo. Porque quantas são as pessoas que frequentaram lugares outrora e hoje estão na beira do caminho, ou seja, não estão andando na presença de Deus. Isso não significa que ela não seja uma pessoa de Deus, mas por causa dela estar ouvindo muitas vozes estranhas, está ouvindo muito ensinamento que não a fortalece, então ela fica desta forma, fica uma pessoa desacorçoada, desiludida da vida. E você vê, ó, no versículo 20 diz assim, ó, e o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. A pessoa até, poxa, né? Ela se alegra, ela se exulta dentro dela, assim, poxa, que palavra que me abençoou. Mas o que acontece? Diz assim, ó, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É quando começam a criticar, zombar dela, zombar da fé dela. Você está entendendo? Ou quando a pessoa, das muitas vezes, ela é ameaçada, ela até mesmo é desaforada ou perseguida. Quantas são as pessoas neste mundo que querem até compromisso com Deus, mas se tornam até motivo de chacota, de humilhação. E olha só, no versículo 22 diz assim, ó, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, ou seja, não dá frutos. Mas diz assim, ó, mas ao que é semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica, este produz fruto. Quais são os frutos? Muitas vezes a pessoa olha para o lado, no caso físico, né? Ela pensa, não, os frutos que eu vou
estou dando é um bom testemunho, porque eu conquistei isso, porque eu conquistei aquilo outro. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para que nós viéssemos ter uma vida de regalias. Isso é consequência. Isso acontece. Jamais uma pessoa que anda na presença de Deus, que ela procura ser fiel para com Deus realmente, essa nunca vai ser desamparada, jamais, porque ela não pertence a este mundo, ela vive neste mundo, mas ela é uma cidadã do reino de Deus, e o reino de Deus está dentro dela, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o que? Ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no espírito. Você está compreendendo? Essa é a pessoa que recebe e ouve a palavra, porque a palavra, ela surte efeito. Ela faz com que a pessoa seja uma pessoa forte. O espírito dela é forte. Porque muitos são daqueles que dizem, mas se tu não estiver num lugar, você não está se alimentando. Meu amigo, minha amiga, quem nos alimenta é a palavra verdadeira, a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aí dentro de você. Porque Deus habita, Ele habita em você. Então você vê, há muitos tipos de vozes neste mundo. E a qual voz eu tenho dado ouvido? A qual voz você tem dado ouvido? A voz que diz que se você não estiver lá, que você não fizer isso, não fizer aquilo outro, a mão de Deus vai pesar sobre você? Ou você ouve a voz que diz que Deus é contigo, que não depende de você receber um ensinamento de alguém, mas que Deus, Ele é o seu Pai amado, Ele é o seu escudo, a sua fortaleza, a sua rocha. Na verdade, Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Deus, é um Pai amoroso. Então, seja assim abençoado e a palavra de Deus venha fortalecer você. E nós vamos fazer agora a oração em seu favor. Se você deseja colocar o seu nome para a oração, você pode colocar nos comentários, você pode colocar o seu nome e faça assim, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para que o YouTube possa sugerir e te enviar que estaremos fazendo os próximos vídeos. Deus já lhe abençoou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Deus glorioso, digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. Que esta pessoa venha ter, meu Deus, a mente esclarecida e olhos iluminados, para que, meu Pai, ela veja diante dela, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para ela, que é uma vida de qualidade, uma vida boa e ampla e restrita, uma vida, meu Deus, cujo qual ela venha a ter tudo, acima de tudo, o prazer de viver. Tudo já passou a dar certo na vida deste homem, desta mulher, na vida financeira, na vida sentimental, na família, meu Deus, na saúde, que esta pessoa seja fortalecida, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu peço, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que das muitas vezes, meu Deus, estava vivendo numa aflição, numa tristeza, numa angústia, mas que ela venha ter, meu Pai, dentro dela o gozo, a alegria, e é acima de tudo, meu Deus, essa convicção, a convicção de que ela é uma eleita, de que ela é uma escolhida, que o Senhor é com ela. O Senhor sempre foi com ela, meu Deus. E assim, meu Pai, nós entregamos tudo em tuas santas e poderosas mãos. Te louvamos, te agradecemos por tudo, na certeza de que tudo já deu certo, de que assim estão todos abençoados em teu santo e glorioso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus é contigo. Não olhe para trás, não. Siga sempre em frente. E pode ter certeza, quando você passa a analisar, é isso mesmo, até mesmo questionar, é porque você está tendo a mente esclarecida. Muitos têm a mente embotada, ou seja, já tem a mente cauterizada, que não consegue a palavra de Deus entrar dentro dela, porque ela diz, mas eu aprendi assim. Mas tem uma coisa, muitas coisas neste mundo até mesmo são ensinados que era para ter sido de outra forma, de outra maneira, tá entendendo? Uma coisa é certa, Deus jamais te desamparou e jamais há de te desamparar. Vamos ficando por aqui, estaremos juntos
numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço.